Fala, minha rapaziadinha, beleza? Mano, vídeozão novo no canal, manhwa novo, espero que vocês gostem. Já vai deixando o like aí porque o vídeo tá brabo. Se inscreve no canal também, óbvio, não vou obrigar ninguém. Tamo junto, é nóis, fica com o vídeo aí. Tamo junto, rapaziada. Se inscreve aí na moral. Valeu! Milhares de estudantes se reúnem em um grande estádio para um importante exame de admissão. Um homem fica diante da multidão e explica a extrema dificuldade da turma Hongxi. Enquanto os alunos seguem em direção à área de testes, Chengdu aparece no corredor. Os estudantes ao redor o notam e cochicham sobre sua ausência de 2 anos. Um grupo de 3 alunos bloqueia o caminho de Chengdu. O líder coloca a mão em seu ombro e zomba dele por ter voltado depois de tanto tempo afastado. Chengdu olha para trás calmamente e diz para o aluno se concentrar na própria prova. Em seguida, ele agarra a mão do estudante com uma força impressionante. Os amigos do líder rapidamente intervêm para evitar uma briga e que todos sejam desclassificados. Eles puxam o líder para longe e saem do local. Mais tarde, Chengdu se senta em sua mesa, em uma grande sala de informática, para começar a prova escrita. O valentão pensa em um plano para ferir Chengdu durante o próximo teste. Chengdu o ignora e foca no monitor. A tela pede um breve histórico do mundo atual. Chengdu começa a digitar a resposta. No ano 2842, uma civilização alienígena invadiu a Terra. Os humanos contra-atacaram usando armas nucleares que mataram 5 bilhões de pessoas. Em vez de morrerem pela radiação, os sobreviventes começaram a evoluir e ultrapassar seus limites físicos. Em 27 de agosto de 2860, todos os adultos alcançaram o nível 2. Esse evento marcou o início do calendário Alto Marechal. Guerreiros usando fogo e grandes espadas passaram a lutar contra monstros. Essas figuras estabeleceram a nova ordem mundial. Chengdu termina as questões restantes sobre políticas globais. Ele move o mouse até o botão de enviar a prova e clica, finalizando a primeira parte do teste. Sentado à mesa, ele se lembra de sua ausência de 2 anos. Chamas de energia azul surgem ao redor de seu corpo, enquanto ele explica que não estava em coma. Em vez disso, vinha entrando em uma dimensão estranha que lhe concedia poder espiritual e memória fotográfica. Ele se levanta e sai da sala para se preparar para a parte de artes marciais do exame. Ele volta para casa e cumprimenta o pai. Ao entrar, sua irmã pega do chão o cartão de prova que ele deixou cair e o alerta para ser mais cuidadoso. Mais tarde, a família se reúne à mesa de jantar. O pai ergue um pequeno frasco de pó de vitalidade. Ele explica que comprou aquilo para ajudar a aumentar as notas de Chengdu no exame da turma Hongxi. Chengdu olha para o frasco e diz que consegue passar sem usá-lo. O pai coloca a mão em seu ombro e diz para ele não se preocupar com o custo. Afirma que a família sempre dará um jeito de ganhar dinheiro para apoiar seu sonho de se tornar um artista marcial. Chengdu sorri para o pai e concorda em silêncio. Em seu quarto, ele observa o frasco de pó de vitalidade. Ele pensa em quanto dinheiro o pai gastou. Sabe que precisa se tornar um artista marcial para manter a família segura. Ele se senta na cama, fecha os olhos e começa a meditar. Uma chama azul surge entre suas mãos enquanto ele adormece profundamente. Ele desperta em um mundo frio, feito de gelo e cristais azuis gigantes. Está de pé na neve, segurando uma longa espada. Sempre que dorme, vem para esse lugar lutar contra monstros. Ele explica as regras desse espaço. Se os monstros destruírem o cristal, ele ficará em coma no dia seguinte. Se morrer lutando, acorda com mais energia. Defender o cristal aumenta seu poder espiritual e fortalece sua memória. Uma tela azul surge no ar. Ela diz que a próxima onda de monstros chegará em 30 segundos. Apenas a primeira vitória da noite concede recompensas. Chengdu aperta o cabo da espada quando mais monstros aparecem. Ele se move rapidamente, cortando-os com rastros de energia laranja. Fica de pé entre os destroços, o rosto coberto de hematomas e suor. Ele pede para abrir seu painel de status. Uma tela do sistema aparece mostrando seus atributos e progresso. Sua intensidade vital está no nível 5.1 e sua força é de 1100 Lelib. Uma mensagem de alerta pisca, anunciando a chegada da quinta onda. Um enorme dragão vermelho de olhos brilhantes surge rugindo, liberando uma poderosa rajada de fogo pela boca. Chengdu corre pelo chão rachado para escapar das chamas. O dragão ataca com uma garra gigante e afiada. Chengdu salta e desvia por pouco quando a garra atinge a terra. O dragão gira a cauda e o acerta no ar. Ele cai e rola pelo chão. Chengdu percebe que finalmente aprendeu os padrões de ataque do monstro após muitas mortes anteriores. Ele salta em direção à cabeça do dragão e usa um golpe especial chamado Estilo da Espada de Luz. Brisa sob a floresta. O dragão ruge de dor e entra em estado de fúria, o corpo brilhando com fogo e faíscas alaranjadas. Chengdu segura o braço, notando que foi descuidado, mas não está gravemente ferido. O monstro abre a boca e ruge novamente. Chengdu avança com a espada, salta sobre a cabeça do dragão quando ele tenta mordê-lo e desliza sob o corpo da criatura para evitar outra rajada de fogo. Ele nota que seu tamanho menor lhe dá vantagem em agilidade. Então salta alto, gira o corpo e desfere um poderoso corte vertical. Um feixe azul brilhante acompanha a lâmina. A espada corta profundamente a cabeça do dragão, fazendo o sangue jorrar. A criatura desaba com um estrondo, levantando poeira e destroços.
Shendu pousa sobre as costas do monstro. Uma notificação do sistema o parabeniza por defender o cristal contra 5 ondas de monstros. Ele ganha um nível de poder mental e recebe uma técnica rara chamada Método de Visualização do Imortal do Vazio. Suado e surpreso, ele percebe o valor da recompensa. Explica que o método permite treinar ativamente o poder mental. Uma nova tela exibe um aviso. A próxima onda chegará em breve. Shendu solta o ar lentamente e estreita os olhos. À distância, um grupo de 30 monstros emerge das sombras. Ele observa que o nível de poder deles é muito superior ao seu e admite que ainda não pode passar dessa fase. De volta ao quarto, Shendu abre os olhos e desperta. Sentado na cama em posição de meditação, decide examinar a recompensa. Um livro azul brilhante surge em suas mãos. De repente, ele é transportado para um espaço mental, onde está sobre uma superfície azul luminosa, que ondula como água. Uma entidade sombria aparece diante dele, com vários olhos vermelhos e um sorriso largo cheio de dentes, contra um fundo vermelho e negro. Shendu percebe que encarar esse gigante é a aprovação necessária para treinar sua mente. No mundo real, ele permanece sentado em meditação, envolto por uma aura azul intensa, enquanto se concentra na visualização. Sua irmã abre a porta e diz que está na hora de comer. Ela nota que o corpo dele ficou muito musculoso e pergunta se ele sempre foi tão bonito. Shendu sorri e bagunça o cabelo dela, enquanto ela manda ele parar. Depois que ela sai, ele observa o próprio reflexo no espelho. Nota as mudanças físicas e se pergunta se foram causadas pelo método de visualização. Ele veste o agasalho, pega a mochila e avisa ao pai e à irmã que está saindo para o exame. Ele chega ao ginásio da escola secundária número 1 da cidade de Leong para a próxima etapa. Fica na quadra de basquete e flexiona os músculos, sentindo que o corpo melhorou graças ao método. O grupo de 3 alunos se aproxima novamente. O líder zomba de Shendu por ele ter ficado no fundo do ranking da turma 2 anos atrás. Shendu responde que ainda é melhor do que aqueles que reprovaram na prova escrita. Um dos estudantes fica furioso e grita com ele. Shendu sorri e diz que, se eles não conseguem ouvir direito, não deveriam fazer o exame. O líder range os dentes, enfurecido com o insulto. Shendu diz para ele não levar para o lado pessoal. Outro aluno intervém, coloca a mão no ombro do líder e manda o grupo parar de discutir e focar na avaliação. Feng-Hui se afasta, lançando uma última ameaça. O amigo de Shendu, assustado, segura seu braço e o alerta de que Feng-Hui é perigoso, pois o tio dele é o diretor disciplinar. Ele explica que o diretor vazou as perguntas do exame para Feng-Hui. Shendu escuta com expressão séria e percebe que precisa ter cuidado. Um anúncio no sistema de som informa que a avaliação de artes marciais vai começar. O teste será dividido em prova de força e duelo de combate. Os estudantes formam filas no ginásio. Para o teste de força, os alunos precisam dar um soco em uma grande máquina roxa. As regras dizem que o estudante com a menor pontuação de cada grupo será eliminado. Shendu olha para cima e vê um pequeno drone câmera flutuando acima dele. Ele puxa o braço para trás e cerra o punho. Feng-Hui sorri, confiante em sua própria força. A avaliação do primeiro grupo começa. Feng-Hui desfere um soco poderoso, deixando rastros vermelhos no ar. Ele atinge a máquina roxa com um forte estrondo. Seus amigos comemoram, dizendo que ele é forte demais. Eles observam que sua força chegou a 1400 Jin. Um dos amigos de Feng-Hui sorri com arrogância e prevê que alguém será eliminado nessa rodada. Uma força massiva atinge a máquina, criando um brilho roxo intenso e um enorme impacto. Todos os estudantes no ginásio param para olhar. Feng-Hui fica confuso e começa a suar. Ele vê que Shendu produziu uma força de 1500 Jin, apesar de ter apenas 5.1 de intensidade vital. Os outros alunos cochicham, surpresos, perguntando por que Shendu não ficou entre os 50 melhores no ano passado. O amigo de Shendu grita e comemora animado. Um avaliador observa com a mão no queixo. Pensando na alta pontuação de força de Shendu, ele pede o arquivo do aluno a um assistente. Ao ler que Shendu alcançou alto nível em habilidades marciais, mesmo ficando 2 anos afastado, decide assistir ao duelo de combate para ver seu verdadeiro poder. À tarde, os alunos se reúnem ao redor de uma grande arena quadrada. O avaliador fica no centro do ringue segurando uma folha. Ele anuncia os nomes do próximo duelo: Shendu contra Feng-Hui. Os estudantes de agasalho comentam sobre a luta. Feng-Hui diz a Shendu que força bruta não é suficiente para vencer uma batalha real. Shendu pega uma espada de treino do suporte de armas e olha para Feng-Hui com um sorriso. Feng-Hui gira seu bastão em alta velocidade, deixando rastros de energia laranja. Shendu bloqueia os golpes pesados com a espada e salta para evitar uma rasteira. Ao descer, acerta um chute poderoso no rosto de Feng-Hui. A cabeça de Feng-Hui se projeta para trás e ele cai no chão. Agachado, grita que será ele quem entrará na elite turma Hongxi. Ele avança e golpeia com toda a força. Uma explosão massiva de energia laranja cobre o palco, com Shendu no centro da luz. De repente, Shendu se move com velocidade incrível. Ele corta a energia laranja com uma luz azul brilhante da espada. Feng-Hui grita e bate o bastão no chão com força, rachando o piso e lançando pedras ao ar. Shendu observa e pensa que lutar contra pessoas é diferente de lutar contra monstros.
Fang Hui ataca novamente envolto em energia laranja. Chengdu contra-ataca com a espada luminosa. Uma grande explosão azul e laranja cobre a arena. Chengdu surge atrás de Fang Hui, deixando um rastro azul. Fang Hui fica apavorado, suando, quando a luz o atinge. Ele cospe sangue e cai para trás. Tenta puxar uma adaga escondida na cintura, mas Chengdu desfere uma sequência rápida de golpes e finaliza com um soco poderoso no rosto dele, arremessando-o pela arena. O irmão de um amigo grita comemorando a vitória. Outros estudantes cochicham incrédulos, perguntando como Chengdu ficou tão forte. O professor chama a equipe médica e 2 funcionários levam Fang Hui de maca. O professor chama Chengdu. Ele se curva e pede desculpas por ter usado força excessiva. O professor coloca a mão em seu ombro e diz que ferimentos são normais em combate, aconselhando-o a ir para casa se alongar após o esforço. O avaliador pede a um assistente de IA que chame o diretor. Chengdu caminha por um corredor silencioso e percebe que sua família não estará em casa por um tempo. Ele se aproxima de uma grande máquina branca chamada Cápsula de Combate Virtual. Explica que a escola fornece essas cápsulas para treinamento. Dentro delas, o usuário pode lutar contra oponentes virtuais de nível semelhante. Ele menciona que seu ranking atual é bronze e que focou mais em lutar contra monstros no espaço do cristal do que em combates virtuais. Ele pensa em Fang Hui e nos possíveis problemas futuros. Observando a cápsula aberta, fala sobre a Lista Jovem Estrela Azul, um ranking global dos jovens artistas marciais mais fortes. Chengdu se senta e se prepara para treinar, acreditando que uma alta colocação o ajudará a entrar na turma Hongxi por mérito próprio. Chengdu entra no espaço virtual. Seu avatar usa um moletom azul e uma máscara de cabeça de porco. Ele inicia uma luta de aquecimento usando um teclado digital. Surge em uma sala branca segurando uma grande espada. Uma garota de cabelo roxo cai do alto tentando atacá-lo por trás com uma pequena lâmina. Chengdu se vira rapidamente e bloqueia. A garota sorri e elogia sua velocidade de reação, dizendo que em combate real, ninguém espera para cumprimentar. Ele diz que não permitirá outro ataque pelas costas. Os dois lutam em alta velocidade. Chengdu cria grandes arcos azuis com a espada. A garota gira e salta para evitar os golpes. Chengdu avança com um ataque chamado Investida do Ponto do Dragão Pálido, envolto em luz azul. A garota pergunta sobre o movimento e explica que técnicas marciais não devem ficar presas a formas rígidas. Chengdu percebe que ela está certa e começa a refletir sobre sua técnica. Ele ataca novamente, agora deixando um rastro roxo na lâmina, surpreso por ela reconhecer seu nível. A garota manda ele não se distrair, move-se em extrema velocidade, salta sobre sua cabeça e ataca de cima com força. Chengdu é pego de surpresa e não consegue reagir. A tela mostra que ele perdeu a luta e 10 pontos de vitória. No espaço virtual, ele observa o teclado e pensa nas 4 formas da arte da espada da luz fluida. Percebe que os movimentos se assemelham a um estilo de assassino e decide testar a estratégia em outra luta. Um novo oponente surge. Um homem enorme e musculoso com uma bola de ferro presa a uma corrente. Chengdu nota a desvantagem de alcance, mas avança com a espada envolta em luz azul. Ele usa a técnica, pintando o chão como prisão, e depois ameixas douradas soando aos céus. O gigante puxa a corrente com força, fazendo a bola cair em direção a Chengdu. Por trás da máscara de porco, Chengdu ativa a brisa na floresta. Uma explosão azul massiva preenche a arena quando a bola atinge o chão. Chengdu aparece atrás do adversário. O homem olha por cima do ombro, apavorado, perguntando como ele se moveu tão rápido. Chengdu ergue a espada e usa novamente a investida do ponto do dragão pálido. A tela anuncia que Tisk Bear venceu a partida. Chengdu ganha 10 pontos de vitória. Sozinho na sala branca, ele olha para a espada de treino e reflete sobre o golpe que executou, questionando a natureza das técnicas de espada e do próprio combate. Ele conclui que a espada deve ser usada com flexibilidade, chamando-a de arma indefinida. Várias telas azuis do sistema aparecem, mostrando sua arte da espada da luz fluida, evoluindo de 89% para 90%. Chengdu continua pedindo ao sistema mais lutas, determinado a aprofundar sua compreensão. Ele continua lutando e treinando por muito tempo. A cápsula virtual se abre com um chiado de vapor. Chengdu está sentado na cadeira, encharcado de suor. Ele parece exausto e diz que está com muita fome. De repente, o dispositivo em seu pulso apita. Uma mensagem azul do sistema aparece, parabenizando-o por ter entrado no top 10.000 da lista Jovem Estrela Azul. Chengdu fica surpreso ao ler a notificação e pede ao sistema para expandir os detalhes do ranking. Ele está na posição 6.219 do ranking global e em 654º lugar em sua biosfera. Por fim, a lista mostra que agora ele é o número 1 da cidade de Leang. Chengdu sorri, satisfeito, pensando que sua vaga na turma Hongxi agora está garantida. Ele caminha pelo campus da escola secundária número 1 da cidade de Leang com sua mochila. Fun Liu, o diretor disciplinar e tio de Fang Hui, o interrompe. Apontando o dedo, ele grita com Chengdu por não ter cumprimentado um professor. Chengdu olha para trás e o cumprimenta calmamente. O diretor continua apontando e começa a reclamar da aparência dele, perguntando o que ele está vestindo. Chengdu responde que é o uniforme escolar. Ao fundo, outros alunos começam a rir do diretor, que se vira e grita para que fiquem em silêncio. Os estudantes cochicham que o diretor quer vingança porque Fang Hui ainda está hospitalizado
polarizado. Alguns dizem que Chengdu só venceu porque usou drogas proibidas. Enquanto o diretor continua o confronto, ele balança um bastão de madeira contra Chengdu. Chengdu se inclina para trás e desvia. O diretor, furioso, grita sobre regulamentos escolares. Chengdu pergunta qual regra está quebrando. Ainda mais irritado, o diretor ataca novamente. Chengdu segura o bastão com a mão. O diretor berra que irá denunciá-lo ao diretor da escola para expulsá-lo. Nesse momento, uma voz pergunta quem está procurando por eles. O diretor Liu e o prefeito Wong Anuan se aproximam. O diretor disciplinar rapidamente aponta para Chengdu, tentando reclamar, mas o diretor e o prefeito o ignoram e vão direto até Chengdu. O prefeito coloca a mão no ombro dele e ri, anunciando que Chengdu agora é o número 1 da lista jovem da cidade de Leang e que também entrou no top 10.000 da lista jovem Estrela Azul Global. O diretor disciplinar e os alunos ao redor ficam de boca aberta, chocados e assustados. O diretor chega a cair sentado no chão. O diretor da escola pede que Chengdu os acompanhe até uma sala de reunião. Ele segue atrás deles, enquanto o diretor explica que Chengdu será transferido imediatamente para a turma Hongji. Na sala, 2 outros estudantes são apresentados. Moret é o melhor aluno da turma Hongji, e Lubo é o segundo colocado da cidade de Leang. Os 3 se encaram em silêncio e se sentam à mesa com os administradores. O diretor explica que os 3 melhores estudantes de 100 cidades participarão de uma competição chamada Torneio de Hegemonia das 100 cidades, duração de 3 dias, que será realizado na escola secundária número 1 de High City. Um artista marcial de nível 15 liderará a equipe, e haverá recompensas para os 10 melhores colocados, incluindo pontos bônus e prêmios em dinheiro. Chengdu escuta com expressão firme. O diretor pergunta se eles aceitam participar. Moret levanta a mão e questiona por que não usar cápsulas virtuais. O prefeito responde que os líderes distritais preferem combate real e que os alunos usarão trajes especiais para equilibrar a intensidade vital. Chengdu calcula mentalmente sua força atual e conclui que tem grande chance de chegar ao top 3. O prefeito bebe de sua xícara e diz para não se sentirem pressionados. Chengdu levanta a mão direita e aceita participar. Lubo e Moret também concordam. O prefeito sorri e elogia a coragem deles, dizendo que o horário de partida será informado depois. Chengdu sai da sala pensando na família e no desejo de dar a eles uma vida melhor. Ele fecha o punho, decidido a terminar no top 3 da Guerra das 100 Cidades. Ao entrar na sala da turma Hongji, percebe que as mesas não têm nomes. Escolhe um lugar e se senta. Um estudante grande chamado Pong-hu se aproxima e bate a mão na mesa dele com arrogância, mandando-o sair. Chengdu pensa que está sendo intimidado. De repente, Moret surge atrás dos 2 e coloca as mãos em seus ombros, dizendo que Chengdu é novo e ainda não conhece as regras. Chengdu se surpreende e até sua, percebendo que Moret se moveu silenciosamente e possui um nível de poder muito superior. Pong-hu resmunga e decide deixá-lo em paz por enquanto. Moret então explica as regras da turma Hongji. Ele aponta para mesas com cadeiras empilhadas de cabeça para baixo e diz que os 10 últimos do ranking mensal de assentos devem assistir às aulas em pé durante o mês seguinte. Sorrindo, ele diz que Chengdu agora precisa desafiar alguém por um assento. Chengdu pergunta se há outros benefícios em ter uma posição alta. Moret se senta na cadeira marcada como número 1 e explica que posições mais altas recebem mais subsídios de recursos no mês. Chengdu fica interessado, estreita os olhos e bate o punho na palma da mão, pensando que precisa garantir a melhor posição possível. Na sala de combate, ele levanta a mão esquerda enquanto segura a espada de treino na direita e anuncia em voz alta que quer desafiar o 10º colocado da turma. Ao fundo, vários alunos observam chocados, cochichando que um novato está desafiando o top 10 imediatamente. Dizem que, apesar de habilidoso, a intensidade vital de Chengdu é muito menor que a dos outros elites, tornando o desafio quase impossível. Chengdu ignora os comentários e avança, pensando que a recompensa de recursos do 10º lugar é 50% maior que a do 11º. Pong-hu ri, segurando um enorme martelo negro, e diz para Chengdu não se arrepender. Chengdu pergunta se ele é o 10º ranqueado. Pong-hu confirma com um sorriso cheio de dentes e diz que ele deu azar. O professor manda Pong-hu colocar o equipamento de proteção e entrar na arena, pensando consigo mesmo que Chengdu foi impulsivo demais e que perder será uma boa lição. Os 2 caminham até o centro da grande arena de combate. A luta começa. Chengdu permanece calmo, enquanto Pong-hu sorri com arrogância. Ele grita uma provocação para o nosso garoto, mas Chengdu permanece parado, enquanto uma energia azul gira ao redor de seu corpo. Ele diz a Pong-hu que eles verão o que vai acontecer. Pong-hu balança o enorme martelo horizontalmente com grande velocidade. Ele grita que a reação de Chengdu é lenta demais. Ao fundo, outros estudantes assistem chocados. Eles gritam que a luta acabou. Acreditam que Chengdu vai perder porque o nível de intensidade de vida dele é menor que o de Pong-hu. O professor percebe que a intensidade de vida de Chengdu chegou ao nível 5,2. Ele pensa em como
como Chengdu estava apenas no nível 5 no dia anterior. Ele se pergunta como Chengdu conseguiu aumentar seu poder tão rápido em apenas um dia. Peng-Hu grita que venceu a luta. Ele ri alto enquanto balança seu martelo. O martelo atinge o chão com um forte estrondo. Peng-Hu olha surpreso quando vê Chengdu agachado logo atrás dele. Um gigantesco pilar de luz azul dispara da espada de Chengdu. A energia atinge Peng-Hu e o lança para o alto. Peng-Hu atravessa voando a grande sala e cai perto dos outros estudantes. Ma-Hai toca o queixo e pensa que Chengdu é um gênio. O instrutor confirma que ele conquistou o 10º assento e pergunta se Chengdu quer desafiar mais alguém. Chengdu responde que não. Ele pensa consigo mesmo que as recompensas de recursos não aumentam o suficiente para justificar mais lutas. Moretti segura seu smartphone em direção a Chengdu e pede para adicioná-lo em um aplicativo de rede social. Ao fundo, muitos outros estudantes levantam as mãos e gritam que também querem adicioná-lo. Chengdu parece um pouco surpreso, mas concorda. Pang se ajoelha no chão e segura a perna de Chengdu com as duas mãos. Ele chama Chengdu de Deus e pede perdão pelo comportamento anterior. Chengdu olha para baixo e pensa na importância de saber quando ser forte e quando ser humilde. O professor Ling caminha à frente e diz para Chengdu encontrá-lo no escritório depois da aula. Mais tarde, Chengdu e o professor Ling entram no escritório do diretor. O diretor Li Mu está sentado em uma mesa cheia de papéis. O professor Ling pergunta ao diretor sobre vagas de admissão antecipada para as universidades marciais do Monte Everest e do Monte Tai. O diretor levanta os olhos com uma expressão surpresa. Ele explica que o requisito mínimo para essas escolas é uma habilidade marcial perfeita de nível 1. Ele observa que, embora Chengdu esteja próximo, o último 1% é um obstáculo muito difícil de superar. O professor Ling coloca a mão no ombro de Chengdu e pede ao diretor que o deixe fazer um teste. O diretor suspira e aponta para um instrumento de teste no fundo da sala. Ele explica que o limite máximo da máquina é nível 1 estágio alto. O professor Ling diz para Chengdu recriar o ataque específico que ele usou na batalha de classificação de assentos. Chengdu fica em frente à máquina. Ele segura uma espada de treinamento preta. Ele estreita os olhos e foca no alvo. Em seguida, avança com grande velocidade e executa um golpe chamado Estocada do Ponto do Dragão Pálido. Uma enorme explosão de energia azul e luz atinge a máquina. A força do golpe destrói completamente o equipamento em pedaços. O professor Ling olha para os destroços, surpreso. Ele comenta que Chengdu estava em um nível mais baixo apenas ontem. Então percebe que o garoto alcançou o nível 1 perfeito da noite para o dia. Chengdu olha para a máquina destruída, coça a parte de trás da cabeça e parece preocupado. Ele pede desculpas ao diretor por quebrar o instrumento. O professor fala em voz alta com o diretor, chamando Chengdu de um gênio do combate e gesticulando com suas mãos enluvadas em direção ao garoto. O diretor acaricia sua barba com uma mão enluvada branca. Ele parece pensativo e impressionado. Então declara que Chengdu é um gênio absoluto das artes marciais e deve receber prioridade no treinamento. Ele ordena que os recursos de treinamento de Chengdu sejam ajustados para o mesmo nível do estudante classificado em primeiro lugar. O diretor olha para Chengdu e explica o processo de admissão especial antecipada. Ele diz que Chengdu deve tentar terminar entre os 3 primeiros no torneio das 100 cidades. Chengdu levanta a mão direita e pergunta o que significa admissão especial. O diretor explica que para entrar nas 8 escolas mais famosas, um estudante precisa atingir pelo menos nível 6,5 de intensidade de vida. O professor Ling acrescenta que alcançar o nível 6,5 antes do exame de admissão é extremamente difícil, mas a admissão especial exige apenas a habilidade perfeita de nível 1. Chengdu diz ao professor que quer estudar na Universidade de Artes Marciais do Monte Huang. O professor Ling fica surpreso, porque as melhores escolas oferecem recursos semelhantes. Chengdu explica que quer permanecer perto de casa para poder proteger sua família caso aconteça alguma crise na cidade de Liang. O professor Ling olha para ele seriamente, reconhecendo o grande senso de responsabilidade do garoto apesar da pouca idade. Chengdu sorri, agradece ao professor e ao diretor e sai do escritório. Ele atravessa o portão da escola e se mistura à multidão de estudantes na calçada. Ele pensa no período de um mês antes do início da admissão especial antecipada. Decide permanecer na sala privada de treinamento da escola para focar em ficar mais forte. Ao atravessar a rua, Chengdu considera usar medicamentos especiais para aumentar seu nível de intensidade de vida. Ele olha para um grande prédio e pensa nas 3 grandes organizações do mundo. A primeira é o Palácio Marcial Extremo, que luta contra civilizações alienígenas. A segunda é o Palácio Marcial Tecnológico, focado em melhorar a força humana através da ciência. A terceira é a Aliança dos Artistas Marciais, responsável por manter a ordem pública. Chengdu diz ao atendente que está pronto para o teste de resistência. Ele entra na grande máquina de teste.
testes. A máquina é ativada e começa a brilhar intensamente. Depois do teste, a atendente olha para o resultado com uma expressão confusa. Nosso garoto vai embora ajustando a mochila. A atendente liga para o departamento técnico e diz que a máquina provavelmente está quebrada, porque o estudante não teve nenhuma reação. Chengdu vai para sua sala privada de treinamento na escola. Ele se senta no chão vestindo seu agasalho azul. Em sua mão estão 3 pequenas pílulas azuis. Chengdu calcula que tomar 3 pílulas de uma vez fará a dor ficar 10 vezes mais forte. Mesmo assim, decide engolir as 3 juntas. Relâmpagos azuis começam a cercar seu corpo. Ele range os dentes, sentindo dor, enquanto faíscas elétricas percorrem todo o seu corpo. Depois que a luz desaparece, ele limpa o suor do rosto e solta o ar lentamente. Uma tela aparece mostrando que sua intensidade de vida aumentou de 5,2 para 5,3. Chengdu se levanta e observa suas mãos. Ele pensa em alcançar o nível 6,5 para garantir seu futuro. Então olha para uma pequena caixa no chão. A maioria das pílulas já acabou. Ele calcula que seu estoque atual durará apenas 5 dias. Encostado na parede, percebe que precisa vencer o próximo torneio para ganhar dinheiro e comprar mais remédios. Os efeitos colaterais das pílulas deixam seu corpo pesado e quase congelado. Como não consegue mover os músculos, ele decide treinar sua mente. Ele fecha os olhos e entra no espaço de cristal. Lembra de lutar a noite inteira contra grandes monstros chamados gigantes vagalumes verdes. Depois disso, ele chega à classe Hongxi para receber seus novos recursos. Uma professora de cabelos longos vermelhos e óculos chamada Yadi entra na sala. Ela é membro da Aliança dos Artistas Marciais. Ela vai até a frente da sala e bate as mãos na mesa para chamar a atenção de todos. Ela explica que sua intensidade de vida está acima do nível 15. Em seguida, começa uma aula sobre poder mental. Ela explica que, normalmente, a força física está distribuída por todo o corpo. Porém, o poder mental permite concentrar toda essa força em um único ponto. Essa técnica é chamada de fixação de poder mental, e ela aumenta drasticamente o poder explosivo de um golpe. Ela avisa aos alunos que o poder mental é muito limitado até alcançar o nível 10. Ela aconselha a turma a focar nos níveis de intensidade de vida para o próximo exame de admissão da faculdade. A professora manda todos os estudantes se levantarem para um teste. Ela segura uma pequena flauta roxa nas mãos. Chama o teste de canção da exaustão. Usará a música para medir o poder mental de cada aluno. Por fim, ela olha para Chengdu e diz que ele pode escolher pular o teste, pois isso não afetará sua pontuação no exame. Mesmo assim, Chengdu se levanta no meio da sala. A professora olha para ele e novamente oferece a escolha de participar ou não do teste de poder mental. Ela leva a flauta roxa aos lábios e se prepara para tocar a canção da exaustão. Os outros alunos parecem determinados. Alguns até sorriem enquanto esperam o teste começar. A professora começa a tocar a flauta. Energia roxa e notas musicais passam a flutuar pela sala. De repente, uma enorme sombra roxa aparece. Chengdu percebe que entrou em uma ilusão mental. Ele chama aquilo de hipnose física. Sem hesitar, ele avança rapidamente para atacar a sombra. Chengdu salta alto e acerta o monstro com um chute poderoso. Uma explosão de luz roxa se espalha. De volta à sala de aula, Chengdu continua de pé. Ele não parece ferido. A professora para de tocar a flauta e fica extremamente surpresa. Ela se pergunta como Chengdu conseguiu permanecer tão calmo durante o teste. Chengdu fecha os olhos e sorri enquanto a energia roxa desaparece. A professora percebe que o poder mental de Chengdu é muito forte. Então levanta a flauta novamente e aumenta a pressão mental para um nível mais alto. Energia roxa brilha ao redor do corpo dela enquanto continua tocando. Na sala de aula, muitos estudantes começam a cair no chão. Eles tremem, suam e parecem completamente exaustos. Alguns dizem que não conseguem aguentar mais. A professora se surpreende ao ver que Chengdu ainda está de pé. Ela se pergunta como alguém com um passado familiar tão humilde pode ter tanto talento. Até mesmo o aluno mais bem classificado, Moretti, cai no chão de dor. A professora arregala os olhos de choque. Ela decide aumentar a pressão mental para nível 8. Dentro da ilusão, um gigantesco gigante roxo aparece diante de Chengdu. O monstro fecha o punho e ataca com enorme força. Chengdu sente um peso esmagador da pressão mental. Ele começa a suar e respirar com dificuldade, enquanto tenta resistir. Mesmo assim, ele consegue se endireitar novamente. A professora o observa atentamente. Ela pensa que ele possui um talento e um poder mental incríveis. Depois disso, eles vão até o escritório do diretor. A professora e o professor Ling conversam com ele. O corpo do diretor chega a tremer de choque atrás da mesa ao ouvir a notícia. Ele descobre que Chengdu possui talento marcial e talento mental ao mesmo tempo. O diretor afirma que Chengdu pode se tornar um artista marcial voador, alguém capaz de voar no futuro. Ele acredita que as 8 melhores escolas seriam um desperdício para o talento de Chengdu. Por isso, ele quer que Chengdu tente entrar na Universidade do Dragão Negro. Mais tarde, Ling chama Chengdu ao seu escritório. Ling está sentado
sentado atrás de uma mesa cheia de livros e monitores. Chengdu se senta em uma cadeira à sua frente. Ling pergunta se ele já ouviu falar da Universidade Dragão Negro. Chengdu responde que apenas sabe que é uma escola de alto nível. Ling explica que a universidade não aceita alunos comuns. Eles escolhem apenas os maiores gênios, aqueles capazes de alcançar os níveis mais altos de poder. O professor então explica os requisitos para se tornar um artista marcial voador. Esse nível exige uma intensidade de vida de 9,9 e habilidades marciais de estágio médio. Ele também comenta que muitos estudantes não conseguem pagar os remédios caros necessários para alcançar esse nível. Depois de ouvir tudo isso, Chengdu olha para o professor e diz que tentará entrar na Universidade de Artes Marciais do Dragão Negro. Mas em sua mente, Chengdu se sente preocupado. Ele não quer deixar sua família. Ele teme que essa partida possa ser uma despedida permanente. O professor Ling coloca a mão no ombro dele para encorajá-lo. Ele aconselha Chengdu a usar as outras escolas de elite como plano de segurança enquanto tenta entrar na melhor universidade. O torneio das 100 cidades acontecerá em apenas um mês. Em casa, uma mão segura um prato de comida enquanto uma voz anuncia que o café da manhã está pronto. Chengdu responde ao chamado e caminha até a mesa. Sua irmã toma café da manhã enquanto observa o irmão. Ela percebe que o físico dele melhorou e que ele está mais bonito. Durante a refeição, Chengdu conta aos pais e à irmã que, a partir de hoje, passará a morar na escola. Ele explica que precisa se concentrar totalmente em ficar mais forte para o torneio que acontecerá em um mês. A mãe fica preocupada e pede para ele cuidar da saúde para não desmaiar novamente. A irmã fica surpresa e pergunta como ele conseguiu um quarto se o ano letivo já começou. Chengdu sorri e explica que, como aluno da classe Hongxi, a escola lhe concedeu uma sala privada de artes marciais. Ele diz que o quarto possui até uma área especial para descanso. O pai sorri e levanta o polegar. Ele diz para o filho continuar melhorando e pedir qualquer coisa que precisar. Ele incentiva Chengdu a seguir em frente com tudo. Chengdu termina a refeição e se levanta da mesa. Ele coloca a mochila preta sobre um ombro, olha para a família e anuncia que está indo para a escola. O pai fecha o punho em um gesto de incentivo e diz para ele dar o seu melhor. A mãe sorri gentilmente com as mãos juntas e pede para ele se cuidar. A irmã sorri e diz para ele treinar duro e conquistar o primeiro lugar. Chengdu caminha por um corredor enquanto observa uma lista de recursos que a escola lhe forneceu. Entre eles estão 90 pacotes de leite de sangue Qi, 30 pílulas de sangue Qi, 4 sacos de pó especial. Ele calcula que esses recursos valem pelo menos 50.000 yuans. Chengdu pensa consigo mesmo que artes marciais são um esporte para pessoas ricas. Ele coloca a mão em uma tela brilhante para ativar e desbloquear a porta. Agora está diante de sua nova sala privada de treinamento. Ele decide que a partir de agora dedicará todo o seu tempo às aulas e ao treinamento físico. Dentro da sala de treinamento, ele fala com sua assistente de IA e ordena: aumente a gravidade da sala para 5 vezes o normal. A IA responde: sim, mestre. Energia azul começa a sair do corpo de Chengdu. Ele range os dentes e segura a espada com força. Ele pensa que a pressão é como se 15 elefantes adultos estivessem esmagando seu corpo. Mesmo assim, ele diz: vai ser interessante lutar contra uma máquina nessas condições. Uma tela anuncia que a 4ª rodada de treinamento está começando. Um enorme robô de treinamento, com olhos vermelhos brilhantes e grandes luvas de boxe vermelhas, aparece diante dele. O robô lança um soco rápido em direção à cabeça de Chengdu. Chengdu sabe que nesse ambiente, um único erro pode rasgar seus músculos ou quebrar seus ossos. Por isso, ele decide que não pode bloquear os ataques diretamente. De repente, o robô muda a trajetória do soco no meio do movimento. Chengdu inclina o corpo para trás e evita o golpe por pouco. Uma tela aparece no rosto do robô mostrando eficiência de evasão, 87%. O sistema avisa que o consumo de energia dele está muito alto e sugere reduzir movimentos desnecessários. Logo em seguida, o robô ataca ao mesmo tempo com a mão e o pé. Chengdu salta para trás para ganhar distância. Ele percebe que o robô está tentando bloquear todas as rotas normais de fuga. Chengdu sorri e diz: já que não posso desviar, vou fazer você sentir a pressão da gravidade dobrada. Ele pisa com força no membro em movimento do robô. O robô ataca de cima para baixo. Chengdu segura a espada com as 2 mãos e a levanta para bloquear o golpe. Uma energia azul brilhante explode ao redor dos pés de Chengdu quando ele recebe o impacto pesado. De repente, o robô gigante cai de joelhos. Uma fumaça branca e espessa começa a sair da cabeça da máquina, enquanto um forte estrondo ecoa pela sala. Chengdu pousa suavemente no chão, atrás do robô, e olha para trás, observando seu oponente derrotado. Fumaça branca sobe do pescoço do robô, enquanto seu único olho vermelho brilha intensamente. Uma mensagem do sistema anuncia que o robô está usando seu último recurso. De repente, o robô avança em direção a Chengdu com os braços longos totalmente abertos. Chengdu segura a espada e fica surpreso. Ele se pergunta como uma máquina pode usar uma tática tão desleal. O robô cai no chão e enrola seus braços e pernas longas
longos ao redor de Chengdu por trás, prendendo-o completamente. Chengdu fica imobilizado no aperto do robô. Ele fala com sua assistente de IA e ordena que desligue a gravidade pesada. Calmamente, ele pede para o robô soltá-lo enquanto o sistema da máquina continua piscando o aviso de último recurso repetidamente. Mais tarde, Chengdu está sentado sozinho no chão, em posição de meditação. Sua espada repousa ao lado dele no chão. Ele solta um suspiro e percebe que seu corpo físico chegou ao limite absoluto. Ele decide relaxar os músculos por enquanto e planeja usar seu método de visualização do imortal do vazio para treinar seu poder mental. Em seguida, ele entra em seu espaço mental e aparece sobre uma superfície vermelha ondulante sob um céu escuro. Acima dele surge uma enorme sombra negra com vários olhos vermelhos brilhantes e uma boca enorme aberta. Uma aura azul brilhante envolve o corpo de Chengdu. Ele fecha os punhos e seus olhos começam a brilhar em branco. Ele desafia a sombra, gritando para que ela venha lutar para que ele possa ganhar pontos de experiência de poder mental. No mundo real, Chengdu está sentado no chão com as pernas cruzadas e a cabeça abaixada. Ele percebe que seu poder mental aumentou 0,3 níveis. Ele tenta mover o corpo, mas começa a tremer. Chengdu geme e diz que suas pernas ficaram completamente dormentes. Ele solta um pequeno suspiro e parece extremamente cansado. Ele percebe que sua mente está exausta e seu corpo físico ainda não se recuperou completamente. Por causa disso, decide simplesmente dormir. Ele se deixa cair para trás e fica deitado completamente esticado no chão, com braços e pernas abertos. A cena mostra seu olho enquanto ele lentamente cai em um sono profundo. De repente, ele desperta em um ambiente completamente diferente. Ele está novamente dentro do espaço de cristal frio. Gigantescos cristais azuis e afiados se erguem atrás dele. Chengdu fica firme e segura sua longa espada com as duas mãos, apoiando a ponta da lâmina no chão. Das sombras, enormes gigantes bárbaros verdes com olhos vermelhos brilhantes e manchas verdes na pele começam a surgir. Ele se lembra que, no último encontro com essas criaturas, não conseguiu matar nenhuma delas porque não entendia suas habilidades. Sozinho no enorme espaço escuro, ele apoia a espada no ombro. Ele declara que desta vez definitivamente testará sua força contra eles. Chengdu segura a espada no ombro direito e fecha o punho esquerdo. Uma explosão sombria atinge o braço de um gigante. A criatura olha para o próprio ombro ferido. Chengdu observa os monstros com atenção e percebe algo importante. As manchas verdes em sua pele não são maldições nem marcas de nascimento. Ele explica que essas manchas contêm energia de cura. Chengdu avança rapidamente com a espada desembainhada e golpeia um gigante, criando um forte clarão de luz. Ele percebe que os gigantes bárbaros verdes possuem apenas grande resistência, mas nenhuma outra habilidade especial. Então conclui que, se destruir primeiro as manchas verdes, os monstros deixarão de ser uma ameaça. Ele ergue a espada e declara que agora é a hora de atacar. Chengdu desce a arma com enorme força. O monstro gigante cai para trás e se choca contra o chão. Uma grande explosão levanta uma nuvem de poeira e destroços. Chengdu permanece firme, enquanto energia azul brilhante flui da ponta de sua espada. Ele percebe que seu corpo está incrivelmente leve. Então decide continuar seu treinamento com gravidade aumentada. Assim que acorda, ele dispara para frente em alta velocidade. Ele pensa que, se continuar treinando desse jeito, certamente conseguirá entrar entre os 3 primeiros no torneio da hegemonia das 100 cidades. Algum tempo depois, ele chega a High City. O tão aguardado dia do torneio finalmente chegou. Dentro do luxuoso lobby de um grande hotel, com altos tetos dourados, Chengdu olha ao redor com admiração. Ele pensa que é a primeira vez que entra em um hotel tão luxuoso. O professor Ling caminha à frente e levanta a mão, dizendo para os alunos o seguirem. De repente, uma voz irritada grita perguntando por que ele não pode fazer o registro. Chengdu vira a cabeça para ver a confusão. Um jovem chamado Wu Ming, um participante da cidade Lu, bate violentamente a mão no balcão com raiva. Ele grita que chegou exatamente no horário, de acordo com as regras. Ele pergunta agressivamente por que está sendo alvo de implicância e exige uma explicação clara. Wu Ming se inclina agressivamente sobre o balcão da recepção do hotel e encara a funcionária. Ele leva a mão até a cintura e começa a puxar sua espada. As pessoas ao redor ficam chocadas e se perguntam se ele realmente vai atacar alguém ali mesmo no lobby. Chengdu observa o estudante furioso e pensa que o nível de artes marciais daquele homem é muito alto, talvez igual ao dele. Os outros estudantes atrás de Chengdu também ficam chocados com o poder do rapaz. Nesse momento, uma garota chamada Zhou Xiao avança. Ela é membro da equipe da High City. Ela chama a recepcionista e instrui a equipe a permitir que o estudante irritado faça o registro. No entanto, ela declara que os companheiros de equipe dele, que estão ausentes, serão marcados como desistentes do torneio. Zhou Xiao está em uma varanda de vidro elevada, observando o lobby. Os estudantes abaixo olham para cima e apontam para ela, sussurrando animados.
Eles a chamam de Princesa do Mar. Alguns dizem que ela é ainda mais bonita pessoalmente do que nas fotos da internet. Chengdu fica confuso e repete o título, Princesa do Mar. Um estudante usando o gorro ao lado dele dá um sorriso irônico. Ele acha que Chengdu se interessou por ela e diz para ele desistir imediatamente. Ele explica que o nome da garota é Zhou Xiao, a única filha do diretor da primeira escola de ensino médio da High City. Ele diz que a família dela possui poder, riqueza, reputação e talento pessoal no nível mais alto. Segundo ele, Chengdu não tem nenhuma chance com alguém do status dela. De repente, os olhos de Chengdu se arregalam de choque. Ele se lembra de onde já viu aquele rosto antes. Zhou Xiao apoia os braços no corrimão da varanda e observa calmamente o lobby. Chengdu percebe que ela é exatamente a mesma pessoa que o derrotou com um ataque surpresa dentro da cápsula de combate virtual. Ele se lembra que o nome de usuário dela era a garotinha que vende bombas nucleares. Ele fica surpreso porque pensava que aquele rosto virtual era apenas um avatar gerado por computador. Agora percebe que o rosto dela é exatamente o mesmo e que ela é ainda mais bonita na vida real. O estudante ao lado manda Chengdu parar de sonhar acordado. Chengdu apenas sorri levemente e olha para frente com uma expressão animada. Ele pensa em como finalmente encontrou sua rival online na vida real e acredita que ela provavelmente não o reconhecerá. Ele se lembra que no passado, as habilidades marciais dela estavam um passo à frente das suas. Agora que ele já alcançou o nível 1 perfeito, ele se pergunta o quão forte ela se tornou e sente que fez a escolha certa ao vir participar do torneio. Lá dentro, um bule de chá solta vapor sobre um pequeno fogão. O professor Ling está sentado em um sofá enquanto serve o chá. Chengdu e os outros 2 alunos estão sentados em cadeiras à sua frente. O professor Ling diz ao grupo que as regras do torneio são diferentes este ano. Ele explica que antes das rodadas normais de eliminação começarem, haverá um evento extra chamado Batalha de Coleta de Emblemas. Um dos alunos pergunta sobre essa batalha, curioso para saber como funcionará o novo evento. Chengdu pede mais detalhes sobre a nova regra do torneio. O professor Ling afirma que o torneio durará 3 dias e será dividido em 3 fases. A primeira fase é chamada de Batalha de Coleta de Emblemas e acontecerá em uma floresta. Os alunos terão um limite de 30 horas para encontrar emblemas específicos. Esses emblemas têm as palavras High e Marshall escritas neles. O professor Ling explica que, após coletá-los, as equipes devem seguir até o ponto final. O número de equipes que chegarem com os emblemas determinará quem passará de fase. Chengdu pergunta quantos emblemas existem no total. O professor Ling responde que há 50 emblemas High e 50 Marshall. Isso significa que, no máximo, apenas 50 equipes poderão avançar. Por causa dessa regra, pelo menos metade dos participantes será eliminada já no dia seguinte. Segurando uma caneca branca, o professor Ling explica as regras da segunda fase. Ele diz que será um torneio eliminatório individual. Os alunos terão pouquíssimo tempo para descansar. 150 pessoas lutarão em um único dia para determinar os 10 estudantes mais fortes. Os confrontos serão aleatórios, mas membros da mesma equipe não lutarão entre si. Os outros 2 integrantes do time parecem aliviados. Eles ficam felizes por não precisarem enfrentar um monstro como Chengdu. O professor Ling levanta 3 dedos e explica a terceira fase, conhecida como a Batalha do Top 10. Ele diz que chegar até essa etapa já significa sucesso. Todos os 10 melhores receberão pontos bônus e recompensas em dinheiro. Em seguida, ele fala sobre o que é necessário para alcançar o Top 3. O professor Ling explica que a vitória dependerá da condição física de cada um. O torneio envolve 3 dias de combates contínuos, com quase nenhum descanso. Ele alerta que é muito provável que todos se machuquem. Conclui dizendo que o vencedor final pode não ser o mais forte, mas sim aquele com habilidades mais equilibradas e completas. O professor Ling levanta o dedo indicador para fazer um último aviso. Ele ordena rigidamente que matar é proibido. Explica que essa regra vale tanto para o torneio quanto para a vida real, para sempre. Lembra aos alunos que os verdadeiros inimigos são as civilizações alienígenas e os adverte a nunca apontarem suas armas para os próprios companheiros. O professor Lane continua explicando os detalhes do evento e diz que eles usarão roupas especiais dentro da arena. Essas roupas igualarão o nível de energia vital de todos. Ele também revela que os líderes de equipe entrarão secretamente na arena para proteger os alunos de perigos reais. O professor Ling então fecha os olhos e sorri de forma acolhedora. Ele alerta que o melhor é que ele não precise ajudá-los. Explica que se for obrigado a salvá-los, eles serão eliminados imediatamente. Por fim, ele incentiva o grupo, dizendo que o amanhã depende do esforço de cada um, pede que acreditem em si mesmos e afirma que eles são os melhores, independentemente do resultado. Chengdu e seus 2 companheiros parecem determinados. Eles gritam sim, em concordância com o professor. Nos altos edifícios da escola número 1 da cidade alta, Chengdu está sobre uma plataforma elevada, com sua espada presa às costas. Muitos outros estudantes se reúnem abaixo dele. Ele olha ao redor, surpreso, e pergunta se aquela área é a floresta. Um homem de terno verde e luvas brancas está diante da multidão. Ele é Zhou Cheng, o diretor da escola. Ele aponta e anuncia que todos chegaram. Em seguida, se apresenta como um dos organizadores do torneio de hegemonia das 100 cidades. O diretor Zhou Cheng está diante de uma enorme parede branca com uma grande porta. Ele explica
explica aos alunos que a área atrás da porta é uma fenda dimensional especial, conhecida como Reino Espiritual. Diz que ela foi criada pela colisão de 9 planetas séculos atrás. Anuncia que aquela região específica é um reino espiritual de nível 1 chamado Floresta dos Lobos de Madeira. Chengdu reflete sobre o reino espiritual. Ele sabe que é um espaço alienígena perigoso, cheio apenas de monstros e sem humanos. O diretor levanta o dedo para tranquilizar a multidão. Afirma que o local é muito estável e completamente seguro. Explica que Lin, a terceira pessoa mais forte do mundo e fundadora da Aliança dos Artistas Marciais, certificou pessoalmente a área. Por fim, ele olha para os alunos e afirma que essa prova envolve risco real de morte. Ele pede que todos priorizem a própria segurança dentro da floresta. Em seguida, aponta para um aluno de rabo de cavalo chamado Wu Zhang e diz que ele não pode agir sozinho só porque chegou desacompanhado. Explica que a equipe organizadora irá designar companheiros adequados com base no nível de habilidade dele. Chengdu pensa consigo mesmo que aquele sujeito parece irritado com todos ao seu redor. Em seguida, um homem se posiciona diante de um scanner azul brilhante na parede. O sistema anuncia que a autenticação da íris foi concluída com sucesso. Um aviso pede que todos se preparem para entrar na Floresta dos Lobos de Madeira. O grande grupo de estudantes caminha em direção a um enorme círculo mágico azul brilhante no chão. Uma voz na multidão pergunta se aquele lugar é realmente a floresta. O diretor olha para os alunos e explica a situação. Ele diz que a localização real do reino espiritual é um segredo absoluto. Explica que o círculo luminoso é uma formação mágica que leva diretamente à floresta. Diz que gerações anteriores trabalharam duro para construí-la. Afirma que o círculo é uma medida de segurança. Caso a fenda dimensional se feche repentinamente, a equipe poderá usar essa formação para teletransportar todos em segurança para fora. Chengdu e seus 2 companheiros permanecem juntos enquanto aguardam. 2 telas do sistema surgem acima deles. A primeira instrui todos a entrarem na formação mágica e explica que cada equipe será teleportada aleatoriamente para um dos 1000 pontos de início dentro da floresta. A segunda tela revela um desafio. O mapa mostra 300 localizações de emblemas, mas apenas 100 são reais. As outras 200 marcações são falsas. A tela deseja boa sorte a todos. O gigantesco círculo mágico começa a brilhar ainda mais intensamente. Faíscas azuis de energia sobem do chão. Uma última tela aparece, instruindo os alunos a se prepararem para a ativação. Um feixe intenso de luz branca dispara para cima quando a formação é ativada. Chengdu abre lentamente os olhos e levanta a mão para bloquear o clarão. Quando a luz desaparece, ele se encontra em uma floresta densa. Árvores altas o cercam e a luz do sol atravessa as folhas. Aquela nova área é a Floresta dos Lobos de Madeira. Chengdu olha ao redor e pergunta se aquele lugar é o reino espiritual. Atrás dele, um de seus companheiros ergue um mapa azul brilhante e pergunta para onde eles devem ir primeiro. Ele diz à sua equipe que a sorte deles está nas alturas, porque há um emblema surgindo bem perto do ponto inicial. Sem querer perder uma oportunidade fácil, ele lidera seu grupo animado direto para dentro da floresta, para verificar se o saque é real ou apenas uma armadilha. Eles se aproximam de um enorme monólito de pedra antiga, escondido profundamente entre as árvores. De repente, algo atinge o pilar com precisão absoluta, destruindo a camada externa de pedra e revelando um emblema azul brilhante perfeitamente encaixado dentro. Chengdu estende a mão casualmente e toca o prêmio luminoso. Ele permanece completamente relaxado, dizendo ao seu grupo que esperava que os primeiros itens fossem armadilhas falsas, mas que na verdade deram sorte grande. De repente, seu amigo entra em pânico, gritando para ele tomar cuidado enquanto o perigo se aproxima violentamente. Do nada, 2 enormes espinhos de energia, afiados como lâminas, rasgam o ar e atingem o chão com força explosiva exatamente onde eles estavam. Chengdu leva a mão até as costas e segura o cabo de sua grande espada. Ele olha à frente e diz que não esperava encontrar outros tão rapidamente. 3 estudantes aparecem entre as árvores. Eles são identificados como o time da cidade Wuhai. O líder da equipe está no centro, segurando uma longa lança prateada. 2 companheiros se agacham ao lado dele, também armados com lanças de lâminas largas. O líder se dirige diretamente ao time de Leong City. Ele exige que entreguem seus emblemas imediatamente se não quiserem ser eliminados do torneio. Chengdu estreita os olhos e observa o grupo inimigo, pensando em como foram alvo tão rápido logo após entrarem na floresta. Seus 2 companheiros dão um passo à frente. Um deles cerra o punho e grita para que os inimigos tentem pegar seus emblemas. Chengdu permanece calmo e diz ao time para deixarem a luta com ele. Afirma que enfrentará os 3 sozinho. Seus companheiros ficam surpresos e começam a suar. Os 3 inimigos saltam alto no ar e apontam suas lanças para baixo, mirando em Chengdu. Energia roxa brilha em suas armas enquanto lançam um ataque chamado Arte da Lança Cometa, terceira postura, fervendo o saque e queimando a garça. O líder inimigo grita que Chengdu não conhece a imensidão do céu e da terra. Uma única lâmina negra bloqueia os 3 golpes de lança roxa ao mesmo tempo. O líder aterrissa e questiona como Chengdu conseguiu bloquear o ataque combinado de frente com uma espada, sem recuar nem um pouco. Ele aperta sua lança prateada com força, fazendo as veias saltarem na pele. O inimigo se esforça e se
pergunta como Chengdu pode ser tão forte se a intensidade vital de todos está limitada ao nível 5. Chengdu analisa o líder e percebe que Li Yuan está no limite do estágio alto do nível 1, o que explica sua arrogância. No entanto, ele nota que os outros dois são muito mais fracos. De repente, o olho de Chengdu brilha em azul intenso. Ele ativa sua habilidade mental de nível 9. Sua mão se fecha com força no cabo da espada, enquanto energia amarela luminosa se concentra em seus dedos. Ele balança a espada e libera uma explosão massiva de energia, empurrando Li Yuan para trás imediatamente. Em seguida, Chengdu usa a arte da espada da luz fluida, primeira postura, transformando o chão em uma prisão. Uma gigantesca onda de energia azul atravessa o campo de batalha, atingindo os 3 inimigos ao mesmo tempo. O líder fica completamente aterrorizado e grita enquanto um de seus companheiros é arremessado violentamente contra um tronco de árvore. Li Yuan aterrissa com força e desliza para trás pelo chão da floresta. Ele cai de joelhos, ofegante, usando a lança prateada para se apoiar. Seus 2 companheiros estão completamente imóveis e inconscientes atrás dele. O suor escorre pelo rosto de Li Yuan enquanto ele range os dentes, frustrado, pensando em como a espada de Chengdu pode ter mais peso que sua própria lança pesada. Ele se pergunta quanta força física Chengdu realmente possui. Chengdu toma uma decisão tática e pensa que deve derrotar primeiro o oponente mais forte. Ele avança em altíssima velocidade, thrustando a espada em direção a Li Yuan, enquanto anuncia seu próximo ataque, arte da espada da luz fluida, segunda postura. No momento em que a lâmina se aproxima, um dedo a bloqueia no ar. Um homem de terno branco e óculos aparece de repente, parando o golpe de Chengdu, usando apenas 2 dedos. Chengdu fica surpreso, enquanto o homem elogia a força do ataque. Atrás dele, Li Yuan treme, mas ainda segura firme sua lança. Ele grita para o professor Lin Bei que ainda pode lutar. O professor vira a cabeça e diz que ele já perdeu. Explica que o ataque de Chengdu rasgou suas roupas, provando que sua força já alcançou o nível 7 de intensidade vital. Diz que ele não conseguiria bloquear um segundo golpe e ordena que se retire. O professor Lin Bei pensa consigo mesmo que o talento de Chengdu é superior ao de Li Yuan e que o garoto será uma grande força no futuro. Nas sombras da floresta, o professor Ling Yun observa escondido atrás de uma árvore e sorri. Lin Bei fala em direção à floresta, dizendo a Ling Yun que está indo embora e que espera vê-lo na final. Enquanto Li Yuan se afasta, ele para e se vira, perguntando o nome de Chengdu. Ele admite que raramente se submete a alguém, mas que se submete a ele. Chengdu sorri e responde que seu nome será o do primeiro colocado depois de amanhã. Dentro do auditório da escola número 1 da Cidade Alta, uma grande tela exibe a vitória de Chengdu. Uma multidão assiste à transmissão. Na plateia, o diretor da cidade de Leyang ri e dá tapinhas no ombro de um homem abatido, chamado Velho Sal. O diretor agradece ironicamente por terem deixado sua equipe vencer e zomba perguntando que horas ele quer sua passagem de avião para esta noite, oferecendo-se para reservá-la imediatamente. Perto dali, o prefeito Ke conversa com o diretor e diz que não esperava que 4 estudantes alcançassem o nível perfeito do Tier 1 este ano, incluindo Chengdu. O diretor sorri levemente e o corrige, dizendo que ainda são apenas 3. Outro homem na plateia olha para a tela e pergunta se o time de Ling City já coletou 2 emblemas. Ele estranha o fato de estarem indo em direção à saída, sem os 2 emblemas necessários, observando que isso resultaria em eliminação imediata. Na Floresta dos Lobos, os 2 companheiros de Chengdu estão chocados. Um deles pergunta se ele pretende enfrentar Wu Zhang ali mesmo. Chengdu explica que conseguir 2 emblemas não é difícil para alguém com o nível de força dele. Seus companheiros suam e concordam em silêncio. Com um olhar determinado, ele declara que quer vencer o campeonato. Explica que o primeiro lugar traz prestígio, mas ele precisa do prêmio de 1 milhão para sobreviver. Ele levanta 3 dedos e diz que explicará seu plano. 3 rostos aparecem em um vazio escuro. Chengdu os identifica como os jogadores mais fortes: Zhou Xiao e Ku Zhongqian, do time da Cidade Alta, e Wu Zhang, do time da Cidade Lu. Chengdu afirma que o time da Cidade Alta tem 2 lutadores fortes demais para serem enfrentados diretamente. Ele acredita que emboscar Wu Zhang agora aumentará suas chances de vitória. Seu companheiro Lubo aponta o dedo e pergunta se isso não ajudaria apenas o time da Cidade Alta a eliminar um grande rival. Chengdu se vira para ele e diz que está errado. Afirma que se não derrotar Wu Zhang agora, pode nem chegar ao top 3. Ele explica que companheiros de equipe não lutarão entre si na segunda fase e suspeita que a cidade anfitriã irá forçá-lo a enfrentar Wu Zhang para facilitar o avanço do time da Cidade Alta. Chengdu conclui dizendo que o vencedor da luta entre ele e Wu Zhang terá que enfrentar os 2 jogadores da Cidade Alta consecutivamente na terceira fase. Ele pergunta aos seus companheiros se é possível derrotar 3 lutadores de alto nível consecutivamente em apenas 2 dias. Um deles toca o queixo e diz que o plano parece uma manipulação sombria. Chengdu admite que o plano é injusto com a equipe. Ele explica que não pode garantir a vitória contra Wu Zhang e que, se falharem, serão eliminados já na primeira fase. O companheiro sorri nervosamente e responde que eles já conhecem a própria força e estão felizes apenas por participar. Em seguida, pergunta como Chengdu pretende localizar Wu Zhang em uma área tão grande. Os 3 caminham juntos pela floresta, enquanto Chengdu explica que, devido à personalidade arrogante e à grande força de Wu Zhang, ele certamente irá para a área com maior quantidade de emblemas para roubá-los de outros. Chengdu sorri e diz que o objetivo deles é
esperar e interceptar Wu Zhang no caminho até a saída com maior concentração de emblemas. Eles param na borda de um penhasco alto e observam o vale abaixo. Um barulho alto ecoa do fundo. Lá embaixo, outro time de 3 estudantes está lutando contra um enorme lobo roxo. Chengdu arregala os olhos, surpreso, ao ver a criatura balançando suas garras afiadas violentamente. Ele reconhece o monstro como um bebê wolf de seu espaço de cristal e se pergunta por que ele está ali. Ele se lembra do manual ilustrado da raça alienígena, que registra todos os monstros conhecidos pela humanidade, mas percebe que os monstros do seu espaço de cristal não aparecem no livro. Seu rosto fica sério, enquanto ele se pergunta se todos os monstros do seu espaço de cristal vêm, na verdade, do reino espiritual. Lá embaixo, uma garota segura um chicote vermelho e pragueja, culpando Wu Zhang pela situação. De repente, um corte de energia vermelho e branco rasga o ar. O monstro ruge alto na floresta escura. Uma voz grita, mandando Xiaomé fugir. Logo depois, um golpe de energia azul atravessa o ar e corta o monstro ao meio bem diante da garota. Ela cai sentada no chão, em choque, e pergunta se ele é um professor. Chengdu responde que ouviu o nome Wu Zhang e pergunta se ela ouviu. A estudante explica que o primeiro ponto marcado estava vazio e que ao irem para o segundo, encontraram Wu Zhang lutando contra 10 monstros iguais àquele. Ela diz que tentaram seguir a orientação de recuar, mas um monstro os perseguiu até ali. Chengdu pergunta onde a luta está acontecendo. Eles apontam para uma área escura e dizem que é naquela direção. Ele lembra que não há marcadores de emblemas naquele local e se pergunta o que Wu Zhang está fazendo ali. Chengdu conclui que algo está errado, mas também percebe que, se Wu Zhang está enfrentando muitos monstros, sua resistência deve estar baixa. Ele decide que é uma oportunidade rara de derrotar um oponente forte e ordena que avancem. Os 3 correm pela floresta escura. Um dos companheiros sorri e comenta que tiveram sorte de conseguir exatamente o que queriam. O outro pergunta se há um plano de batalha. Chengdu diz para não agirem de forma imprudente ao chegarem e admite que tem um mau pressentimento. Ele ordena que sigam suas instruções a todo momento. Os 2 concordam. O trio avança pela floresta coberta de névoa. Após algum tempo correndo, um deles questiona se pegaram o caminho errado, pois ainda não encontraram Wu Zhang. De repente, um feixe azul passa rapidamente por eles. Os 3 param e olham ao redor. Chengdu percebe que foram enganados. Vários lobos de olhos vermelhos surgem da escuridão. Ele abaixa a cabeça e explica que o grupo anterior mentiu sobre a localização de Wu Zhang, guiando-os até ali para que fossem mortos pelos lobos e tivessem seus emblemas roubados. Os 3 se posicionam de costas uns para os outros, com armas em mãos. Eles percebem que estão cercados por cerca de 20 monstros dentro de um covil de lobos. Chengdu observa que esses lobos são mais fortes do que os de seu treinamento. Ele alerta a equipe para não sangrarem, pois o sangue deixaria os lobos em fúria. Também os instrui a tomarem cuidado com os espinhos nas garras das criaturas. Em seguida, avança em alta velocidade e golpeia um lobo com uma explosão de energia azul e branca. Enquanto o monstro ruge, um observador externo comenta que o time de Leong City entrou direto em um covil perigoso. Outro homem diz que eles avançaram sem verificar o mapa e acredita que perderão para os 20 lobos, já que apenas Zhou Xiaogu, do time da Cidade Alta, teria força para enfrentá-los. O diretor de Ling City fica chocado e nervoso, temendo que Chengdu seja eliminado logo na primeira fase. Ele comenta que provavelmente irão embora naquela mesma noite. Perguntam ao diretor Zhou sobre as chances dos estudantes contra um covil médio. O diretor Zhou fecha os olhos e responde que a chance é inferior a 10%. Ele explica que o teste foi criado para que os alunos experimentem a devastação do mundo real, onde fora das cidades seguras, os monstros dominam tudo. Um homem, suando, pergunta se é possível evitar os lobos. O diretor explica que os emblemas ficam atrás dos covis, então quem seguir o mapa acabará entrando neles. Ele comenta que enfrentar alguns lobos é um bom teste, mas que encontrar 20 de uma vez é um azar extremo. O homem então pergunta se o time da Cidade Alta estará seguro. O diretor sorri confiante e diz que sua filha e o filho do homem estão lá, então nem mesmo um grande covil de lobos será um problema. De volta à floresta, Chengdu olha calmamente por cima do ombro e comenta que o monstro era fraco demais para resistir a um único golpe. Ele pensa que seu plano está funcionando e fica satisfeito por ter atraído a maior parte dos ataques. Ele acredita que, enquanto os lobos não entrarem em estado de fúria, seus 2 companheiros conseguirão resistir. Enquanto isso, eles enfrentam um grande lobo. Um deles chama o nome de Chengdu, preocupado. O outro diz a Lubo que precisam derrotar os inimigos rapidamente para poder ajudar Chengdu. Ele salta alto, brandindo uma arma azul brilhante, e afirma que cada um enfrentará 3 lobos. De repente, uma enorme onda de energia azul varre o chão escuro. Chengdu anuncia seu próximo ataque, a segunda postura da arte da espada da luz fluida. Um brilho dourado ecoa como sinos nos céus enquanto ele desce do alto com a espada brilhando em laranja intenso.